Josué, retornando mais uma vez aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Josué, eu vi a live que você fez no seu canal, trazendo uma entrevista da TV, Jovem Pan, em que falava que o senador Davi Alcolumbre mantinha em seu gabinete funcionários fantasmas. Funcionários que apenas davam o nome e certamente esse dinheiro ia para algum lugar. E eu me lembrei, Josué, que aqui no estado de Pernambuco também aconteceu isso, Josué. Até reportagem na Globo, reportagem daquele Cardinô sobre isso. Então a gente verifica que a nível nacional. Mas o senhor quando o senhor diz aqui em Pernambuco, diga-se de passagem, na igreja evangélica... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E isso aí não foi motivo de tanta projeção e escândalo. Quer dizer que a coisa está se tornando natural. Banal. Normal. Porque, olha, uma das pessoas envolvidas, que eu não vou dizer o nome, porque, logicamente, até por ressalvas, ela disse claramente que foi contratado para trabalhar no gabinete do pastor, e sendo pago pelo gabinete de um político, que eu também não vou citar o nome. E manteve essa relação por muito tempo. E esse político era do projeto Cidadania. Tanto do político como da política. Olha, Josué, e engraçado, Josué, que a denúncia chegou e esse político da igreja, ele confessou, Josué. Ele confessou. Não, realmente eu pratiquei. Ele confessou, Josué. Tá vendo aí? Ele confessou. Confessou e foi promovido para evangelista. Evangelista da igreja. Veja que podridão dentro da igreja. Veja que podridão. E eu publiquei um vídeo que ele estava aí em uma determinada cidade, e imponentemente, ele dizia assim, né? Palavra de Deus, palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado. Meu irmão, que coisa tremenda. Terrível. Você veja, a gente pode dizer... E praticando rachadinha. O pessoal pode dizer, mas isso é mentira. Não é mentira. Eu estava lá. Em pessoa, quando houve a confissão. Olha só. E eu não posso falar porque está sob segredo de justiça por conta da imunidade parlamentar dele. Aí eu não posso comentar, mas que esse político confessou que praticou, juntamente com o seu presidente, o presidente da Assembleia do Estado de Pernambuco. E também uma vereadora. E isso não foi um mês. De 2010 até 2016. 6 anos desviando, roubando o dinheiro público. Isso é uma vergonha. É muito grave. Agora, é muito grave. Essas pessoas são tão descaradas que o político confessou, não, eu estava praticando uma rachadinha, realmente, que no termo jurídico é peculato. Eu estava praticando a rachadinha. Aí vem agora pedir votos. Chega nas igrejas pedindo votos. E o presidente vote nesse rapaz. Para quê? Para continuar a rachadinha. Está entendendo? Porque isso é uma vergonha, isso é a prática usual dos políticos. Todos fazem. A palavra de Deus. Praticam esse tipo de situação, a chamada rachadinha. Isso dentro da igreja, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Josué. Palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado, né? E rachadinha, doutor Miguel, é o quê? Rachadinha é o quê? É crime de peculato. Meu irmão. É crime estipulado no Código Penal. Está lá o artigo 312. Então, são situações em que
a gente vê, eu como profissional estive presente, eu acompanhei esse processo. Então, eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Eu participei desse processo. Ainda hoje participo, Josué. Se você não sabe, eu estou tentando quebrar esse sigilo lá em Brasília. Entrei no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, através de seu presidente, que ainda não tinha repassado a presidência para a nossa amada Rosa Weber, ele declinou a competência para o STJ. Quem quiser pode entrar. Entre aí e coloque meu nome, Luiz Miguel dos Santos, no Supremo Tribunal Federal, e vai ver lá a decisão, a declinação para o STJ. Se o STJ me autorizar a publicar, vocês vão ver que vergonha! Que vergonha! A gente tem um mentiroso na presidência. Está entendendo, Josué? Por quê? Não está sob sigilo o que eu vou dizer. É mantido no gabinete desses políticos, membros, filhos de pastores, membros aliados à presidência. Quer dizer que você está elegendo esses políticos para eles manterem em seus gabinetes altos salários desse pessoal. E mesmo assim fazendo rachadinha. Ou seja, pagando a pessoas sem a contraprestação do serviço. 13 mil reais, doutor Miguel, 13 mil reais de salário em 2016 e devolvia tudo, só ficava com 5 reais, aliás, 500 reais. O Columbre também fazia isso, né? Senador, olha, irmãos, assistam aí no canal Josué Augusto. Ontem eu estava assistindo a Jovem Pan, quando veio essa notícia e eu falei para o doutor Miguel que o Davi Alcolumbre, né, que foi presidente do Congresso Nacional, estava praticando rachadinha. E o jornalista José Maria, quem eu admiro muito, disse assim, olha, rachadinha é eufemismo, isso é roubo, é desvio do erário público. Doutor Miguel, e deixa eu dizer aqui a respeito disso. Eu publiquei a denúncia desse pastor, tá aí no meu canal. O Giovanni Cardoso publicou. E o que mais chama atenção, não falamos aqui no bloco anterior que 15 políticos estavam em plena Santa Ceia? Sabe o que foi que essa denúncia está dizendo? E aí, como o senhor diz, quem quiser pode acessar os vídeos e ver o depoimento desse pastor. Ele disse, nas Santas Ceias, ele vinha e tratava com o gestor presidente da rachadinha durante a Santa Ceia. Quanto deveria receber, quanto deveria repassar, e até questão de solicitar empréstimo em nome da esposa desse pastor, que abriu conta e nunca movimentou a conta, porque o cartão de débito e de saque ficava com os senhores rachadões, não é rachadinha, os senhores e as senhoras rachadonas. Fazia um empréstimo. Empréstimo. Tinha um funcionário do gabinete desses políticos, da igreja, que é vereador, é deputado estadual, deputado federal, que ficava com os cartões. Com os cartões. Na mão. Quer Exatamente. dizer que ele sacava, porque tinha a senha, dava à pessoa, vamos supor, 500 reais e ficava com todo o resto. Do dinheiro. A tese de defesa desse pessoal é que, não, a gente fazia o seguinte, a gente pegava esse dinheiro e distribuía para outras pessoas que nos ajudavam. Olha, mas isso é legal, pessoal. Mas é claro, assim se um funcionário ganhar 10 mil, ele tem que usufruir dos 10 mil. E depois declarar a Receita Federal que ganha os 10 mil. Até a restituição. Com a fonte e tudo. Ficava com a restituição do imposto de renda. E a pessoa foi cobrar e disse, não, você não já é ajudada, a gente já... Porque a pessoa não prestava serviço, morava até em outra cidade, doutor Miguel? Rapaz, olha... Isso dentro da igreja. Pessoal, Evangélica Assembleia de Deus. Como é que pode, pessoal? Abram os olhos e estão aí novamente pedindo voto. Dizendo, doutor Miguel, o que pecado... Quer dizer que rachadinha não é pecado. A palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado. Paciência. E o que é mais grave... A pessoa dizer, olha, todas essas tratativas, a gente era do interior, estávamos designados para
auxiliar o pastor presidente no interior. E quando a gente vinha na Santa Ceia, como vem todos os obreiros, a gente tratava do recebimento do dinheiro, porque inclusive essa pessoa diz que tiraram o empréstimo em nome dela. E quando ela foi exonerada, obviamente o dinheiro entrava, o banco descontava a parcela do empréstimo e o senhor Rachadinha mandava tirar o resto. Mas como exonerou e deixou de ser creditado o dinheiro da Rachadinha, então o banco começou a debitar sem fundo. E quando ela viu, disse: olha, não tem dinheiro na minha conta e o saldo está negativo. Não, fala com o gestor presidente, meu irmão, para resolver isso. Aí o intermediário, o coordenador da Rachadinha, interviu e mandou cobrir o saldo negativo. Isso é pouco, para uma igreja. Isso é uma vergonha. Por isso que eu digo, não votem em deputados ou indicados pelo senhor Rachadinha, pela presidência, porque pelo vai senhor acontecer Rachadinha. esse tipo de coisa. A prática vai continuar. Agora, quem quiser ter acesso ao meu habeas corpus, que não está sob segredo de justiça, acessem o site do Supremo Tribunal Federal, coloquem lá, consulta de processo, aí você coloca o meu nome, você coloca no ícone, por nome da parte, aí você coloca o meu nome, com Z, Luiz Miguel dos Santos. Aí você vai clicar nesse HC. Aí você vai ler o HC e você vai ter acesso a tudo isso. Ô, doutor Miguel, assim para ficar bem claro, por que foi que o senhor entrou no HC? Eu entrei com esse HC, Josué, porque o presidente, o nome dele é Ailton José Alves, disse numa ouvida junto ao Ministério Público que eu, Luiz Miguel, o advogado Luiz Miguel, contratei uma pessoa para agredi-lo, para dar um murro nele, ele usou essa expressão. E durante meus 35 anos de advocacia, jamais eu fiz esse tipo de coisa. Todos me conhecem, sabem que eu sou um advogado pacífico, sou um advogado que procuro apenas andar dentro da ética profissional. Se eu incomodo as pessoas com o meu trabalho, infelizmente, eu me formei para isso, eu me formei para exercer a minha profissão. E se a minha profissão incomoda alguém, eu não posso fazer nada. Vou continuar advogando. Se o presidente está insatisfeito com a minha atuação, problema dele. Eu não posso fazer nada. Então, ele utilizando disso aí, dizendo que eu estou por trás de tudo isso, essas denúncias, eu sou profissional, eu tenho que trabalhar. Se o advogado não defender, quem é que vai defender? Exatamente. Ninguém tem acesso à justiça a não ser através de um advogado legalmente constituído. E eu recebo para isso, Josué. Grupo de denunciantes me contratou para isso e me paga. Então eu tenho que fazer meu trabalho. Incomodo, eu sei que incomodo. Mas não posso fazer nada, presidente. Eu vou continuar trabalhando, a não ser que você casse a minha OAB. Aí eu posso deixar de advogar. Mas enquanto a minha OAB estiver quites, ainda quando eu estiver pagando minha anuidade normal, eu vou advogar. Incomodo, sei que incomodo, mas eu vou continuar. E está lá. Entrei com a representação criminal contra ele por conta disso. Isso aí foi uma calúnia que ele levantou para mim, que eu jamais fiz isso, Josué. Jamais eu contratei ninguém para dar murro. Ou seja, eu sou um homem da paz. Ou seja, a todo custo tentando lhe desacreditar, lhe desmerecer em plena audiência, porque todos viram. Eu não tenho condições de responder a esse senhor. Ele não tem condições morais, ele disse que eu não tinha condições morais para indagá-lo. Foi necessário o juiz intervir e dizer: não, o senhor aqui, o senhor não pode fazer isso, o senhor não está no seu púlpito. Aqui o senhor tem que o senhor tem, se o senhor não quiser responder, tudo bem. Mas o advogado, ninguém pode calá-lo. Ele vai ter que fazer as perguntas. Ele queria que eu não fizesse as perguntas. Eu fiz as perguntas. Como manda o Código, o Estatuto da Ordem dos Advogados. Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. E eu sei exercer esse meu direito profissional, Josué.
Incomodo? Posso fazer o quê? Se o Ministério Público ficar incomodado, eu não posso fazer nada. Se a parte está incomodada, eu não posso fazer nada. É o meu exercício profissional garantido, inclusive, pela Constituição Doutor Federal. Miguel, está entendendo? Olha, a coisa é tão grave. Veja, como é que um juiz de direito, precisa chegar a um homem que, imponentemente, durante todas as segundas-feiras, está falando, como ele falou, para 2.000, 3.000 pessoas. E outra coisa, uma observação, essas pessoas só estão lá porque são obrigadas. Porque se não for, o Luiz Mário fica ali anotando, olha, aí diz para o coordenador, olha, a comissão não veio, a mocidade não veio, aí é castigo, é punição. Então as pessoas vão forçadas. Como é que ele está ali falando de santidade, de obediência, né? De moralidade, e o juiz chega para ele assim, o juiz de direito, e diz, olha, eu estou aqui presidindo uma reunião. Eu não estou aqui para mediar discussões. Meu irmão, isso é uma vergonha, meu irmão. Ô, crente da Assembleia de Deus, você não tem vergonha de ser presidido por uma pessoa dessa natureza, não? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, aí ele diz aqui, né? Eu publiquei aí sobre, assistam lá, sobre a rachadinha do Davi Alcolumbre, né? Se o presidente do Congresso, a gente tá falando aqui que fez rachadinha, imagine esses deputados aqui da Assembleia de Deus e de aí, é rachadinha. Eu vou botar na mídia. É rachadinha. É rachadinha, é rachadona. É rachadona, a gente brinca aqui em momento de descontração, mas olha, irmãos, aí ele diz assim, doutor, olha, 3.000 crianças, veja só, doutor Miguel, 3.000 crianças, de manhã, de tarde, de noite, alimentação, ajuda a família, tem né, recreação, aulas de quê? Sem nunca, doutor, ter precisado de político nenhum, nunca pedi nada. Sem R$1 do dinheiro público. Aí eu boto logo em seguida. Às vezes você fica dizendo, não, mas fica repetindo, para confrontar as mentiras do gestor presidente. Aí eu boto aquela vinheta. O Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus, participante do esquema de rachadinha. E é para confrontar mesmo. Agora, 3.000 crianças, ele diz. Aí viaja para a Europa, para os Estados Unidos, mantém o filho nos Estados Unidos, a filha nos Estados Unidos, mas participando de rachadinha. Dinheiro, esse dinheiro é do orçamento público. É para esse dinheiro ser empregado em benefício da sociedade. Olha, promover a saúde, o lazer, a escola, os esportes, está entendendo? A segurança de crianças que estão aí. Você vê aí constantemente na Amazônia e aqui no Nordeste a pobreza, a infelicidade de crianças que saem para chegar na escola de 8 horas, saem de casa de 5 horas, enfrentando terríveis nesse Brasil, mundão aí, transportes rodoviários sem estrada, lama, canoas para os pobrezinhos, porque o Estado às vezes não aloca recursos lá. Por quê? Porque existe um gestor presidente da IEADPE que, como que se não bastasse, políticos seculares fazendo rachadinha, desviando o dinheiro público, ainda aqui no estado de Pernambuco, um presidente de uma igreja desviar dinheiro público. Olha aí a causa. Quando você, me direciono agora aos membros, assim como eu, quando você estiver sentado assistindo o culto, que você observar seu presidente lá na frente, pregando ou sentado, pode ter certeza, ele não vive aquilo que ele prega. Ele não vive aquilo. Ele vive um mundo diferente. Aquilo ali é teatro. O que ele fala ali é teatro. A realidade dele é outra, totalmente diferente. É uma situação que eu gostaria de alertar os membros. Não votem nos candidatos indicados por ele, porque isso é para a manutenção dos seus privilégios. É para a manutenção do que ele já vem montando. Os gabinetes desses políticos são recheados de parentes de pastores. São recheados de coisas erradas ao ponto de o deputado estadual confessar
confessou, Josué. Para ele fazer o acordo de não persecução penal, ele confessou. Isso é uma coisa natural. Para se fazer o acordo, a lei impõe que você confesse o crime. E ele confessou. O crime de rachadinha. De rachadinha. Então, pessoal, observe que você não pode votar em pessoas que já têm esse histórico. Não votem. Vejam, o voto é livre, o voto é seu, é secreto. Então você vota em quem você quiser, faça a sua análise. Se você vai manter uma pessoa que já foi envolvida em crimes, você vai manter essa pessoa, vai devolver o mandato a uma pessoa com esse histórico, utilizando o seu voto, que pode mudar muita coisa na sociedade, e é livre. Seu voto não é voto de cabresto. Seu voto é o exercício da sua cidadania. É um momento que é único para você. Você tem que chegar lá na urna e no gabinete e você ali colocar seu voto sem medo, sem imposição, de forma livre. Isso é o que garante a nossa Constituição Federal e nossa democracia. Então, pessoal, não votem em candidatos indicados pelo presidente da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, porque esse voto é um voto de continuidade de tudo isso que a gente está denunciando. Eu mesmo já disse que nenhum desses candidatos indicados pelo presidente da IEADPE merecem o meu voto consciente. Porque mandato parlamentar, por exemplo, eu não sei aqui estimar a população de eleitores de Pernambuco, mas vamos supor aí, será que tem 1.800.000, 2 milhões? E temos 39, vamos fazer o seguinte, temos 39 deputados federais e 63 estaduais. Se você pegar, isso é para qualquer estado, a população, e dividir, aí eu falo não somente dos eleitores, a população toda, e dividir pelo número de cadeiras, você vai ter uma proporção da quantidade de gente que esse parlamentar representa. É um homem que tem o quê, doutor Miguel? É aquele artigo da Constituição que está muito em voga, ele é inviolável por palavras, opiniões e votos. Deputado, ou melhor, um mandato parlamentar para defender o interesse da sociedade, primeiro que não é de uma organização, e muito menos de uma família. Compreendeu? E não se admite que um homem com tanto poder, dado pela Constituição Federal, se submeta humilhantemente a um gestor-presidente que só pensa em humilhar as pessoas, não tem o menor respeito com a membresia, com os eleitores, e a ponto de o deputado federal, vocês sabem aí, visitou uma igreja com a irmã e foi dito ao Ministério: não deem oportunidade. É muito grave a este senhor. Aí a gente tem a prova de que o mandato não pertence ao político, pertence ao presidente. Porque o presidente manda no mandato. Manda no gabinete. E todas as pessoas, eles não podem nomear ninguém, absolutamente ninguém, sem a autorização do senhor Rachadinha. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Josué, a gente está chegando no final, você sabe que tem uma reunião agora, inclusive essa reunião já começou. Tá entendendo? Pessoal, ficou bem claro aí. Não votem nesses políticos que foram indicados pelo presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Amanhã, se ele chegar e tiver a coragem de vir aqui debater frente a frente com o doutor Miguel, com Josué. Eu chamei, fiz um convite, não só aqui no ar, como fiz o convite no WhatsApp dele. Foi mesmo? Deputado, vem não aqui tem coragem. Podcast. Não tem, Josué. Se ele vir aqui, Josué. Eu acho que eles ficam com medo porque vão pensar que o senhor vai falar sobre rachadinha. Josué, eu fui o advogado que participei do primeiro acordo de não persecução penal aqui no estado de Pernambuco. Foi mesmo. Doutor Miguel, e esse acordo foi de parlamentar representante da igreja. Da igreja, não vou dizer o nome, porque está sob segredo, mas foi da igreja. O primeiro acordo de não persecução penal feito no estado de Pernambuco pelo Tribunal de Justiça do nosso estado
eu estava presente. Inclusive, o desembargador foi parabenizado por conduzir. Eu li essa matéria. Saiu tudo. Ele foi agraciado com o primeiro acordo de não persecução penal no estado de Pernambuco. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus recebeu essa condecoração. Condecoração a nível de estado. Tá entendendo? Ele foi o primeiro acordo. Você está vendo o presente que seu presidente dá à sua igreja? Ele merece estar. O nome da igreja, o desembargador, mas uma igreja tão séria, uma igreja do nome como Assembleia de Deus, participando disso, quer dizer que isso foi espanto. Tá entendendo? E quem tiver dúvida disso, é só procurar nos anais do site do TJPE e vai ver lá. O primeiro acordo de não persecução penal foi feita pelo desembargador que hoje já está aposentado, tá certo? Mas que repercutiu na nossa sociedade, envolvendo a Assembleia de Deus. Veja que vergonha. E outra, olha, crente, passa essa geração, passa esse ministério, passa esse gestor presidente, mas esse laureamento vai ficar na coroa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você tem culpa com isso, não tem, doutor Miguel? Com certeza. Apoia. Josué, qual a matéria-prima de uma empresa? Certamente, se você é do ramo de veículos, montadura de veículos, você tem o alumínio, você tem as matérias-primas que te faz com que você manipule e produza aquele seu produto. Bem. O que é que a Assembleia de Deus produz? Nada. Para ter uma renda mensal de dízimos e oferta. Mais de 10 milhões de reais. Não é muito mais. É muito mais, né? Muito mais. Pronto, mas o que é que ela produz? Ela produz o que, Josué? Qual a matéria-prima, Josué? Os dízimos e ofertas que eles enganam as pessoas e colocam pedidos de 10 a 15 minutos pedindo dinheiro. Dinheiro! Se pedindo dinheiro, pague o dízimo, olha, o dízimo é para isso. Por que você não diz, quando pede o dízimo, que o dízimo é para manter o salário do presidente 200 mil? Por que você não diz que esse pedido era para manter os altos salários dos assessores da presidência e dos pastores assessores? Olha, doutor Tudo Miguel, isso você poderia dizer também. me permita só fazer aqui uma intervençãozinha. Porque ele disse na justiça que são 1,5 milhão de crentes. De membros. Sem contar com os congregados, que são muitos. 1,5 milhão em todo o estado. Aqui no estado de Pernambuco, interessante, doutor Miguel, que nessas audiências ele vai revelando coisas que as pessoas não sabiam. Em 2016, ele disse que só aqui em Recife tinha para mais de 1.300 templos. 1.300 templos. Se você pegar 1,5 milhão de membros... E se cada um desse o dízimo mensal, fora todo dia, dízimos e ofertas alçadas, de R$100, olha, doutor Miguel, de R$100, seriam 150 milhões de reais. Meu Deus. Qual é a empresa que tem esse dinheiro? 150 milhões de reais, evidentemente que tem empresários, tem pessoas desembargadores, juízes de direitos, advogados, comerciantes, que dá um dízimo aí de 5 mil, 10 mil reais. Se botar, vou repetir, R$100 de dízimos. E outra, dízimo não é mensal. Pode ser até diário. Mensal é para quem é assalariado, o comerciante, o empresário, ele pode optar por pagar o dízimo mensalmente. Então dá 150 milhões de reais. Administrado por quem? Única e exclusivamente por Ailton José Alves. É por isso que ele briga, não quer publicar isso aí, doutor Miguel. Não quer, é verdade. Ele não quer. Bem, eu não vou falar muito não, para não falar coisa demais, né? Mas ele paga muito dinheiro para não publicar as finanças da igreja, a contabilidade da igreja. E ele vai lutar para que isso não seja apresentado, nenhuma prestação de contas desse valor. Por isso que eu alerto... Ele sabe que no dia que ele publicar hoje, amanhã ele está fora do culto, porque o pessoal vai... Olha, uma coisa que ninguém consegue ficar bem é quando descobre que está sendo enganado. Enganado, é verdade. Ele sabe que no dia que isso aí for descoberto,
metade dos crentes vão dar um chute, posso dizer, na bunda dele, porque não admitem ser enganados. É verdade, Josué. A gente está terminando nosso bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a todos, certo? Eu não tenho nenhuma inimizade contra ninguém, tá certo? Simplesmente eu estou falando aqui de denúncias de que estão na mídia, estão em processos. Inclusive, se você quiser acessar o conteúdo do habeas corpus que eu entrei, é simplesmente acessar o site do Supremo Tribunal Federal e ver lá o teor, inclusive da decisão que o Luiz Fux declinou para o STJ. O STJ agora vai conduzir esse habeas corpus. Caso esse habeas corpus me venha positivo, porque eu estou precisando dessa prova, Josué, eu vou trazer a prova e vou publicar o depoimento onde o nosso presidente, ele mente do começo ao fim, inclusive atingindo a minha honra. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser acessar, está livre. É público, não tem nenhum impedimento, tá certo? Então, eu agradeço a todos. Alerto mais uma vez, não votem em candidatos indicados pelo presidente da Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Não depositem dízimos para o enriquecimento desse homem e de sua cúpula. Não paguem dízimos. Faça do seu dízimo uma coisa concreta e real, de benefício ao pobre. Compre cestas básicas e distribua, e você vai ver que a sua vida vai melhorar sensivelmente. Eu agradeço a todos e um bom dia. Bom dia.